Para que qualquer empreendimento prospere, o gestor precisa ter em mãos todos os dados relacionados ao seu negócio. Não tem segredo. Ele precisa, entre outras coisas, saber dos seus custos, das receitas e dos seus investimentos. No setor agropecuário não é diferente. Pensando nisso, o Sistema FAEP Senar Paraná promoveu mais uma edição do levantamento dos custos de produção da avicultura e da suinocultura. E o cenário não é positivo não, viu? Ambas as atividades estão no vermelho. Esse é o principal assunto desta edição do podcast Boletim no Rádio. Nós também vamos falar de como o produtor rural pode usar o mercado futuro e o mercado de opções para proteger a sua produção. Eu sou Felipe Aníbal e esse é o Boletim no Rádio. Bom, gente, para começar o nosso papo, então, vamos apresentar os nossos convidados. Temos aqui a Nicole Wusek, do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, que acompanha a cadeia da suinocultura. Olá, Nicole, bem-vinda. Oi, Felipe. Olá, ouvintes. Obrigada pela sua oportunidade de estar aí com vocês mais uma vez. Está aqui também a Mariane Benites, do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná também, que acompanha a cadeia da avicultura, que está estreando aqui no nosso espaço. Bem-vinda pela primeira vez, Mariane, tudo bem? Tudo bem, Felipe, obrigada. Estou muito feliz de estar participando aqui. Oi, ouvintes. E aqui o nosso veterano, o Luiz Eleazar Ferreira, também do Departamento Técnico Econômico, economista. Olá, Luiz, mais uma vez. Olá, Felipe, veterano, mas já tem um tempo que eu tô sumido aqui, né? Acho que faz uns 2 meses que eu não participo de um podcast, tava com saudade de vocês. Pois é, como dizem lá no interior, quem é vivo aparece, né? Então, vamos nessa. Bom, gente, para começar a falar então do nosso primeiro assunto, que é o levantamento dos custos de produção, vamos falar da metodologia, né? Luiz, como foi feito esse levantamento? Esse levantamento de custo de produção de suínos e aves, a gente usa a metodologia do painel de custo de produção. O que consiste esse painel, Felipe? Nós reunimos produtores rurais, a agroindústria, as integradoras, técnicos agrícolas, técnicos agropecuários, ou seja, a gente chama de stakeholders, que são todos os participantes ali da cadeia produtiva. A ideia é que eles se reúnam, né, numa tarde, numa manhã, e levantamos todos os custos de produção da propriedade modal da região. O que é a propriedade modal? Lembrando da aula de estatística, pessoal, a moda é aquele elemento que mais se repete no conjunto, né? Qual que é o tamanho de aviário que eu mais tenho aqui no município de Toledo, por exemplo, que é o principal produtor da avicultura? Então, nós levantamos todos os custos de produção de Toledo. Lembrando que essa metodologia, né, o dado ali é lançado apenas quando há consenso entre grupo, é um aspecto metodológico muito importante para que a gente tenha um retrato fiel da realidade da atividade naquele município, naquele momento. Lembrando que esses dados que o Luiz mencionou estão disponíveis já no nosso site, www.sistemafaep.org.br, de todas as regiões, todas as localidades, divididos bem esmiuçados ali, o que é custo variável, o que é custo operacional, o que é custo total. Então você, avicultor, você suinocultor, pode ali acessar e ter acesso às planilhas detalhadas. Bom, vamos começar o nosso esse nosso aprofundamento aí pela suinocultura. Nicole, os dados apontam aí, revelam que a realidade do suinocultor não está tão bacana assim, né? Mais uma vez, a atividade fechou no vermelho, né? Isso aí, Felipe. A gente acompanha que a situação da suinocultura ela não está favorável desde que se começou a pandemia. Coincidentemente ou não, mas foi significativo por conta de todas as elevações de custos produtivos que impactaram na cadeia da suinocultura. Em primeiro passo, impactou primeiro os produtores independentes, por conta do aumento nas cotações de soja e milho para exportação. Na sequência, a gente viu que o desenho se desenrolou para um aumento de custo produtivo para todas as fases de tipo de produção, seja ela independente, integrada ou cooperada. Então, hoje, a gente pode dizer que a suinocultura paranaense está trabalhando no vermelho, após ter surfado em boas ondas, né, de valores nunca praticados na suinocultura nos anos anteriores, ali falando em 2018, final de 2018, de 2019. E agora se passa por essa situação de prejuízo, né? E esse prejuízo, ele é generalizado, Nicole? Ou ele se concentra em alguma região específica? Tem alguma localidade em que os produtores têm um cenário um pouquinho melhor? Como que está isso? A suinocultura ela é muito expressiva em 3 polos produtivos no estado do Paraná. Então, na região dos Campos Gerais, a região que a gente trata Castro, Arapoti, Carambeí. Na região do Sudoeste, né, toda aquela concentração de Pato Branco e seu entorno. E também na região do Oeste, quando a gente pensa ali em Toledo, né, hoje é o maior município produtivo no estado do Paraná, falando em suinocultura.
E com isso, a gente via que havia diferença nessa situação em custos, né, principalmente. Em algum lugar o frete era mais barato, tinha uma diferença em combustível, algum valor praticado nos insumos também havia uma diferenciação, e hoje está generalizado. Então, sabemos que nesse momento, nessa fotografia que temos nesses últimos 6 meses, de maio para novembro, toda a suinocultura paranaense está sendo praticada no vermelho. Então, não tem nenhuma remuneração maior na receita que possa se cobrir esses custos, né, para ter um saldo positivo na produção. No início da nossa conversa, você mencionou aí a alta do soja e milho como um grande fator influenciador, mas é só isso, Nicole? Ou tem outros custos que estão pesando sobre o produtor? Foi o estupim, o aumento dos insumos, né? Sabendo que hoje soja e milho fazem parte aí da nutrição e em 80% a 70% na nutrição dos animais, para a formulação das rações. E quem sofreu muito com esse forte aumento dos insumos lá no começo, com essa exportação e pela essa demanda da pandemia, foi justamente o produtor independente, o responsável por comprar esses insumos e para fazer a alimentação dos seus animais. Agora, a gente vê que a insustentabilidade desse alto custo também afetou integradores e cooperativas. Então, esse repasse também está sendo afetado para os outros produtores. E, além disso, Felipe, além da pandemia do coronavírus, a gente vê também a situação da crise hídrica que estamos passando, que interfere diretamente no custo da energia. Um dos fatores e uma das peças principais na produção dos suínos hoje no estado do Paraná. A gente sabe que a interferência da energia elétrica ela é muito importante, seja para manutenção da granja, para ligar comedouros, para baixar e fechar a cortina, para fazer todo o aquecimento, o descendimento das lâmpadas, enfim, toda a situação gira em torno da energia elétrica. E praticando uma energia elétrica na bandeira vermelha foi um custo muito significante e que aumentou com grande relevância, principalmente do mês de maio, agora no mês de novembro. Então, foi uma situação bem importante. Outro custo que faz a questão de ficar caro também a suinocultura é a mão de obra. O que acontece? Hoje, a especialização produtiva da suinocultura demanda pessoas com maior eficiência e com maiores conhecimentos. E, além disso, também a questão dos horários. A gente sabe que a suinocultura é de domingo a domingo sem horário comercial. Então, são horários que são praticados maiores valores de acordo com a lei trabalhista, que a gente precisa remunerar de uma situação diferente. E até, para você conseguir ter um funcionário na sua granja, você tem que ter um valor atrativo de salário, senão você não consegue. Hoje, você está tendo uma deficiência de mão de obra porque não tem pessoas mais que queiram praticar essa atividade, né? É um resultado bem preocupante, então, para toda a atividade, Nicole. A suinocultura está numa fase preocupante, mas uma fase de alerta vermelho e realmente de estabilidade, né? Do produtor ter as suas precauções e pensar numa manutenção da produção. Certo, a gente ainda vai falar de perspectiva, vai aprofundar um pouquinho essa conversa, mas eu queria saber da Mariane se esse cenário também se reproduz lá na avicultura. Como é que tá as condições nos aviários aqui do Paraná, Mariane? Tá na mesma, Felipe, tá bem preocupante, o produtor tá com as contas no vermelho aí. Da mesma forma, né, que a Nicole citou, o saldo sobre os custos ali, ele está no vermelho para todas as regiões que foram feito o levantamento, né? Foram 8 regiões e em todas elas não paga os custos totais, né? Então, a receita que o produtor tem não paga os custos totais que a atividade exige. E em algumas regiões, né, a diferença que tem é que alguns conseguem pagar, por exemplo, os custos variáveis, o custo operacional, outros não pagam remuneração, então é isso que vai mudar de uma região para outra, mas no geral a atividade também está bem preocupante, assim, o produtor está vivendo uma situação bem crítica. Luiz, explica pra gente, a Mariane mencionou aí os custos operacionais, os custos variáveis, qual é a diferença entre um e outro? Que trem é esse, Luiz? Ajuda a gente. Bom, no levantamento de custo de produção, né, a gente levanta ali desde o custo operacional efetivo, esse é o nome mais técnico, mas ele nada mais significa que o desembolso que o produtor faz para produzir. Esse é o primeiro grupo ali nos custos. Quanto dinheiro ele precisa pôr para produzir aqui o franguinho? Isso, naquele momento. Esse é o efetivo, é o desembolso que ele fez para produzir aquele lote naquele aviário. Depois nós temos o custo operacional. No custo operacional, nós incluímos a depreciação de máquinas e equipamentos, né? Eu tenho ali todos os meus equipamentos, a minha estrutura tem uma vida útil e eu preciso, a cada ano, separar um valor para eu recuperar isso quando a vida útil dele acabar.
Então, esse não é efetivamente desembolsado para produzir, mas o produtor precisa ter isso alocado de alguma forma. E por último, nós temos o custo total. O custo total nós incluímos aí também o custo de oportunidade, que nada mais é que a remuneração dos fatores de produção, né? Nós temos, é interessante falar, né? O fator de produção é capital e trabalho. Para eu remunerar um capital, eu preciso pagar juros. Para eu remunerar um trabalho, eu preciso pagar salários, né? Então, os meus fatores produtivos precisam ser remunerados. E daí que eu tenho o custo total. O que isso significa na prática, Luiz? Se o produtor não estiver tendo essa remuneração dos custos operacionais e dos custos totais? Isso na prática, né, os produtores, como você mencionou bem anteriormente, vai poder ver o detalhe das nossas planilhas no site do Sistema FAEP e também no nosso boletim informativo. Mas isso significa que no curto prazo, hoje, ele se mantém na atividade, ele consegue desembolsar e pagar as contas imediatas. Mas no longo prazo, ele não terá os recursos para renovar esse aviário daqui 25 anos, ele não vai ter os recursos para renovar os equipamentos, ele não vai conseguir remunerar os fatores de produção dele, ele vai perceber que se ele pegasse esse dinheiro e colocasse na poupança, seria muito melhor do que produzir frango, entendeu? Então, o resultado é que no médio e longo prazo, esse produtor ele pode ser naturalmente expulso da atividade, digamos assim, porque ele não vai conseguir remunerar no futuro, renovar o seu parque de equipamentos, né? Na avicultura e na suinocultura, como qualquer outra atividade econômica, as inovações tecnológicas são instantâneas, são muito rápidas, né? E se o produtor não tiver sempre na vanguarda dessa tecnologia, ele perde produtividade, ele tem mais aumento de custo, ele fica inviável. Começa a inviabilizar a produção. Exatamente, meu caro. Certo. Mariana, entre os custos da atividade, o que foi mais evidente, o que mais chamou a tua atenção nesse levantamento? Olha, Felipe, nesse levantamento a gente vê um aumento muito expressivo da energia elétrica, né? A participação aumentou muito dentro desses custos variáveis que o Luiz explicou. Então, os produtores estão tendo que desembolsar muito mais, assim, para pagar a energia. E a gente sabe que na avicultura hoje é totalmente dependente de energia elétrica, né? Então, os galpões, né, os aviários são todos climatizados e tem a necessidade, né, da iluminação, de todo esse aporte da energia elétrica. Então, é um fator que os produtores vão ter que tentar correr atrás, né? Cada um está tentando dar seu jeito, como a gente diz, né? Como o Luiz falou também, existe a manutenção, né, desses equipamentos, das instalações, e isso também é um custo que está pegando muito. Acho que todo mundo já percebeu que tudo aumentou, né? Os custos, de uma maneira geral, foram generalizados, né, tanto na parte da alimentação, combustível, energia elétrica e também na manutenção. Esses equipamentos estão mais caros, né, para um avicultor. Hoje, trocar um painel, por exemplo, vai pagar muito mais do que pagava. E daí ele vai ficar desatualizado, como o Luiz falou, se ele não fizer essa manutenção, né, não fizer essa renovação desses materiais, e vai perder produtividade, né? Então, é isso que eles estão fazendo. Assim, muitos não estão fazendo essa manutenção que é necessária, né? E outros estão buscando outras alternativas, como, por exemplo, energias renováveis na questão da energia elétrica. Complementando isso que a Mari falou na energia elétrica, né, a gente viu que em alguns modais, em algumas regiões, a energia elétrica ultrapassou o custo com a mão de obra, que até então era o principal item no custo de produção. A gente viu regiões em que a energia ultrapassou os 20%, 25%. A cada R$1 que o produtor está gastando, 25 centavos está sendo apenas na energia elétrica. Do levantamento de maio para cá, a energia elétrica foi o que mais subiu nos custos de produção. Nesse meio período, nesse meio tempo, né, nós tivemos o reajuste tarifário aqui da Copel, e na esteira, né, da crise hídrica, com a bandeira de de escassez hídrica e a bandeira vermelha, nós tivemos a perda de alguns benefícios tarifários, né? Então, nós vimos a energia nossa aqui, o residencial de Curitiba subindo 8%, do produtor subindo 17%, a tarifa, né? E o peso no custo de produção passando de 20% para até 25%, né? É o principal item hoje. Os produtores estão muito preocupados, a Mari citou muito bem essa busca agora por energia renovável, né? O governo do estado tem um estímulo que, através do Renova Paraná, para que o produtor gere sua própria energia e coloque na rede da distribuidora. Ele vai ter, o ganho vai ser duplo. Ele vai ajudar a aumentar a oferta de energia, por um lado, ele vai auxiliar a distribuidora de energia nesse processo, no caso a Copel, e ele vai ter uma redução de custo. O payback, né, Aníbal? O payback, que é o tempo de retorno do investimento, nós fizemos esse cálculo para
um avicultor em Cianorte e para um produtor de leite lá em Castro. E nós vimos que o payback, que é o tempo do retorno desse investimento, é em torno de 4 anos. Quando se começou a discutir energia renovável, a solar principalmente, esse retorno era de 10 anos. Hoje já está em 4. Em função de quê? Em função da maior oferta de serviços, né, de empresas ofertando esse serviço e o aumento do custo da energia. Quanto mais aumenta o custo com a energia, mais viável tem esse investimento. A ideia e a orientação que a gente tem passado aos produtores rurais é realizar esse investimento. Esse é um caminho sem volta. A perspectiva para o custo de energia é continuar aumentando. Alguns indicativos já estão dizendo aumento de 20% em 2022 da tarifa de energia elétrica. Exato. Hoje, né, nós tivemos, nessa semana aí, o reajuste da tarifa das usinas nucleares, lá, o aumento da tarifa da energia gerada lá em 40%. E isso vai para a tarifa de todos os brasileiros. Vai do avicultor, vai para o suinocultor, vai para a nossa lá de casa. Então, é um caminho sem volta. Esses investimentos, o produtor troca o valor da fatura dele pelo custo desse investimento e a vida útil dos painéis é, no mínimo, 25 anos. Ou seja, em 4 anos... Ele está pagando alguma coisa que vai ficar como um ativo para ele na propriedade. Exatamente. É um ativo que, inclusive, vai valorizar a fazenda dele, né? Vai valorizar a granja dele. Então, a vida útil mínima de 25 anos, ele paga em 4, tem mais 21 anos aí para gozar desse benefício, né? Então, Luiz, o que você está dizendo é que, de um lado, a gente tem um problema que vem aumentando, que é o custo da energia elétrica, seja para que atividade for, mas principalmente para a avicultura e suinocultura, que é o nosso caso aqui. E, de outro lado, a gente tem essa... que deixou de ser alternativa para ser uma realidade, como você colocou, né? Que é a energia renovável, né? É uma realidade, inclusive eu citei o Renova Paraná, que é um incentivo que o governo do estado do Paraná está dando aos produtores, que é equalizar os juros dos financiamentos, ou seja, o governo do estado se comprometeu a pagar os juros do financiamento. Se o produtor rural for ao banco e pegar uns juros de crédito rural para investir em energia renovável, o governo do estado do Paraná equaliza totalmente esses juros, ele zera, ou seja, é sem juros. Nos projetos de até R$500 mil, de até R$500 mil. Na média, até agora do programa, nós temos observado em média de 300 mil. Nos nossos modais, ali de 2 galpões, esse investimento atende esses grupos, né? Então, é um caminho sem volta, a energia renovável está aí. A gente fala bastante da energia solar, mas tem também o biogás. No caso da suinocultura, o biogás também é uma fonte, ao contrário da energia solar que depende do sol, a energia do biogás ela é despachável, como se fosse uma hidrelétrica. Eu consigo controlar a geração de energia a partir do biometano, né? Então, é também uma fonte muito interessante aqui para o Paraná. O Paraná é o segundo na produção e exportação de carne suína, lidera a produção e exportação de aves. Temos um potencial de insolação muito interessante, principalmente na região oeste, que é onde está concentrada a produção de aves, né? Então, o potencial é gigantesco. Se você fosse avicultor ou suinocultor, você ia aderir, Luiz, à energia renovável? Com certeza. Eu, enquanto consumidor aqui de Curitiba, da cidade, eu também gostaria de aderir, né? Mas eu moro em prédio, cara, sou piá de prédio, lá no apartamento eu não consigo pôr minha plaquinha solar, entendeu? Mas no campo é fundamental, Certo. Mariane, um aspecto do levantamento que me chamou a atenção, assim, apesar desse cenário negativo, é que os rendimentos, o valor pago pelo quilo de frango, pelo quilo de suíno pago ao produtor aumentaram, né? Teve reajuste nesses 6 meses. Mas os reajustes não foram suficientes para cobrir os custos tanto na avicultura quanto na suinocultura. É isso, né? É isso mesmo, exatamente. Eles tiveram reajustes, né? Esse valor pago pelo frango para o produtor teve um aumento também na variação quando a gente compara o levantamento de maio com o levantamento de agora, mas não foi suficiente, né? Os custos eles subiram além do que subiu a receita. Então, o produtor continua no prejuízo e, em muitos lugares, esse prejuízo aumentou, né? Então, esse é o cenário que nós vemos com o levantamento. Certo. Nicole, agora com base nesses números, o que o produtor pode fazer para tentar chegar a uma condiçãozinha um pouco melhor? Nós sabemos também que a agroindústria tem os seus custos, né? Que os custos da agroindústria também aumentaram, mas como que se pode chegar a um denominador comum a partir desses dados agora? O produtor tem que usar muito como uma ferramenta esse levantamento que a federação faz, né? Vale ressaltar que antes dessa metodologia sair a campo, lá nas primeiras reuniões que tiveram, foi feita uma validação com as agroindústrias do estado. Então, todas elas conhecem a metodologia,
conhecem os parâmetros avaliados e têm ciência e aprovação disso. Então, é uma metodologia totalmente respeitada, transparente e consolidada entre integração e produtores. As integradoras, inclusive, participam dos levantamentos, elas são chamadas a participar. Olha aí. E o produtor deve usar muito como uma ferramenta de negociação nas reuniões de CADEC. Então, apresentar para a sua agroindústria quais são os custos que ele está dentro da propriedade e quanto que isso está sendo gerado pela sua receita, para mostrar realmente que a receita ela não está cobrindo os custos que hoje são praticados. Sabemos que muitas vezes, como você bem falou, é um caminho de duas vias. A agroindústria também tem seus custos. Muitas vezes ela não vai conseguir atender 100% que o produtor almeja, mas pelo menos consegue dar uma condição melhor a essa produção. E o produtor ter ciência também que ele deve buscar uma efetividade produtiva. Então, ele saber que se ele está gastando demais em alguma parte, se ele está precisando rever o seu sistema de aquecimento, o seu sistema de trato, se ele está tendo muito funcionário, se ele poderia diminuir a questão de mão de obra para ele poder ajudar na atividade, enfim, é o momento de buscar a eficiência produtiva, diminuir o que for possível de gastos, buscando, como o Luiz e a Mariane já falaram, sobre energias renováveis, qualquer outra forma alternativa de diminuir esses custos dentro da porteira. A hora é agora, então. É buscar essa eficiência produtiva mesmo, né? Porque a gente vê que o futuro não é diminuir os gastos, né? Que a projeção dos preços praticados vão continuar elevados e a gente sabe também que a remuneração de receita vai depender muito do que se estiver no mercado. Aos olhos futuros, a gente enxerga novas exportações, novos mercados abrindo, principalmente pelo status sanitário que o Paraná se enquadra hoje. Então, mercados que antes não eram atingidos vão poder ser, e isso também vai fazer melhorar o valor agregado ao produto final. Legal, Mariana, você queria complementar? Aproveitando, né, o que a Nicole falou sobre ter essas negociações com agroindústrias, vocês vão poder conferir aí no nosso boletim que teve regiões que já até conseguiram um acordo, né, com as indústrias, tem regiões que já estão com reunião marcada, então, assim, igual a Nicole falou, a gente sabe que o custo foi de todos os lados, né, mas tem que negociar, é importante ter esses números na mão e participar, né, pedir para os produtores participarem desses levantamentos, fortalecerem as CADECs, porque, assim, só com esse diálogo e com os números na mesa que vão conseguir, né, chegar num patamar mais sustentável, vamos dizer assim, da atividade. Mesmo com essa estratégia de melhora da gestão ali da produção, né, nós temos que, por exemplo, na avicultura, a União, né, o governo federal, prometeu um desconto para quem economizar energia. Um avicultor ele não consegue necessariamente economizar energia, ele não pode ir lá, e eu consigo em casa ficar mais um dia sem tomar banho às vezes, mas o produtor ele não vai conseguir, o produtor ele não vai conseguir desligar o aviário, ele pode perder todo o lote dele, né? Então, apesar das estratégias individuais de cada um, há um esforço também coletivo de melhora desse ambiente de negócio do produtor rural, né? Maravilha, gente. Lembrando, então, amigo ouvinte, que os dados todos, as planilhas do levantamento estão disponíveis no nosso site www.sistemafaep.org.br na seção Serviços. Tá, joia, vamos mudar de assunto, então. Uma outra matéria que a gente traz nessa edição do Boletim Informativo fala sobre opções do mercado financeiro que o produtor tem para se proteger de oscilações na bolsa de valores, nas cotações, e dentro dessas opções temos o mercado futuro e o mercado de opções. Luiz, como é que a gente pode explicar para o nosso amigo ouvinte o que é o mercado futuro? Bom, nosso amigo ouvinte, produtor rural, de qualquer atividade que seja, tanto da agricultura quanto da pecuária, nós temos no mercado financeiro alguns produtos, né, alguns serviços que podem nos auxiliar na gestão da nossa propriedade. Né, você citou muito bem aí o mercado futuro, nós temos também o mercado de opção e nós temos ainda o hedge, né? O hedge a gente chama como se fosse uma segurança para os investimentos do produtor rural, né? Eu consigo travar alguns preços dos meus produtos, né? Analisando antes o contexto daquela atividade, lembrando, Felipe, que nós estamos falando de commodity, né? Soja, milho são commodities. A formação do preço de uma commodity depende de um grande quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça nós temos os preços internacionais, nós temos o dólar, nós temos o petróleo, nós temos as condições climáticas, as condições de oferta e demanda, e tudo isso
faz com que o preço no mercado internacional, o preço de referência, oscile com muita frequência. Isso pode deixar o produtor, muitas vezes, numa situação de não conseguir precificar ou encontrar preço para o seu produto, né? Então, ele tem no mercado financeiro o mercado futuro, né, onde ele pode ele pode comprar ou vender contratos referenciados nessa commodity, né? Nós temos isso tanto na soja quanto no milho, na nossa B3. Nós temos o hedge, muito usado na pecuária, no bovinocultura de corte, para travar o preço da arroba do boi, né, até um patamar em que eu consiga garantir meus custos de produção, né? Então, ele trava o preço, ele faz um hedge da arroba do boi na B3 e ele consegue ter uma previsibilidade, ter alguma previsibilidade no preço, no custo de produção dele, né? Como que ele faz isso na prática, Luiz? Ele observa que o custo de produção dele é X e que ele precisa ganhar esse X, precisa comercializar essa produção pelo mesmo valor. E aí ele compra ou vende papéis nesse patamar? Como que se operacionaliza isso? Isso mesmo, como eu falei, ele é mais uma ferramenta. Outra ferramenta muito importante é ter o seu custo de produção. Nós falamos aqui muito sobre o custo de produção de aves e suíno, mas o sojicultor e o produtor de milho ele também precisa ter isso em mãos. Um exemplo prático, né? Eu tenho ali que meu custo de produção está em R$ 64,00 por saco de 60 quilos de milho, né? Eu posso ir ao mercado futuro, né, e fazer uma compra do milho futuro, né? Eu garanto primeiro, um volume que atenda meu custo de produção e eu consigo, a gente chama de especular no mercado futuro, né? É interessante que esses contratos, ele tem prazo determinado. No final desse contrato, há uma liquidação. Se eu estou olhando para R$ 85,00, meu custo foi 64, e lá no momento da liquidação desse contrato, o milho ainda estiver ali no patamar de 85, eu vou conseguir vender esses papéis numa liquidação financeira, eu não preciso entregar... Não tem entrega física, exato. Não precisa levar o produto lá na bolsa. Exatamente, nem para comprar, nem para vender, né? Eu estou falando ali de papéis. Quando a gente olha lá no mercado futuro, Chicago, que é a referência para a bolsa, o mundo produz ali, em média, 385 milhões de toneladas de soja. São negociados mais de 4,5 bilhões de toneladas nesses contratos. Ou seja, a liquidação é sempre financeira. Eu não tenho esse gasto com transporte. Eu consigo depois vender no final desse prazo. E a diferença entre os 69 e 85, eu especulei e é um ganho financeiro que o produtor consegue. Aí você consegue se proteger da oscilação. Se oscilar mais, você não participa dessa alta, mas se cair também, você não tem o prejuízo. Exatamente. Que é o que a gente chama de hedge também, muito utilizado na bovinocultura. Então, nós temos aí mais uma... não é a principal atividade do produtor rural, a principal atividade dele é produzir soja e milho, mas ele tem, nessas ferramentas, uma forma de suavizar prejuízo, especular e ganhar um pouco a mais também no mercado financeiro. Claro que a gente não quer, Luiz, nesse podcast, esgotar o assunto, né? Porque é um assunto muito complexo, como o amigo ouvinte deve ter percebido aí, mas apresentar que existe essa possibilidade também, que é uma possibilidade de gestão, que é uma possibilidade que o produtor pode lançar mão para garantir preço, para se proteger de oscilações. Qual é o primeiro passo que o produtor que ficou interessado deve dar, Luiz? Primeiro ele tem que procurar orientação, né? Ele pode procurar... uma corretora? Exato, uma corretora. Na cooperativa também ele pode encontrar alguma orientação. Ele primeiro precisa se informar, ele precisa conhecer do mercado, entender toda essa dinâmica. Eu falei anteriormente do quebra-cabeça. Os produtores rurais, muitos deles já lançaram mão dessa ferramenta, eles têm utilizado o mercado financeiro para ganhar um plus na sua atividade, e eles têm reportado para a gente resultados bastante satisfatórios, né? Não só o produtor rural, mas o cidadão comum, ele pode se utilizar do mercado financeiro. O Brasil é um país em que a população, né, que dispõe dos recursos, claro, não vai muito para a Bolsa de Valores, não vai muito, por falta de conhecimento, por falta de informação. Esse é um mercado novo, mas que está em crescimento, franco crescimento, e os produtores têm já reportado bons resultados desse mercado. Então a dica é procurar uma corretora, começar a estudar um pouquinho o assunto, começar a se inteirar dos termos aí, das oscilações de mercado e... Isso mesmo. E entrando aos poucos. Isso mesmo. E o produtor, né, ao longo da safra, ele encontra ali, Felipe, vários preços para o seu produto, né? Ele tem a venda antecipada para garantir ali um pouco do custo de produção dele. Ele tem a venda efetiva, né, que ele realiza após a colheita. Ele também forma um pouco de estoque.
E a própria formação desse estoque ajuda na formação do preço no mercado futuro. É uma peça daquele quebra-cabeça que eu falei anteriormente. E essa edição do Boletim no Rádio fica por aqui. Eu agradeço ao Luiz, a Nicole, a Mariane que estiveram por aqui conosco e a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse programa. Se você quer ouvir outros episódios desse podcast, eles estão todos disponíveis no Spotify e também no nosso site, na seção Rádio. É só acessar o nosso site, www.sistemafaep.org.br. Outras notícias sobre o agronegócio você acompanha também no nosso portal, na revista impressa e digital, nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo, disponível para Android e iPhone. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, Flickr, YouTube, basta procurar sempre por Sistema FAEP. Então é isso, amigos. Até semana que vem. Grande abraço.